Darei o recado. Obrigado. Boa tarde, e se foi. Já era noite, quando conversou com o veterinário. Onde você estava? Mandei que lhe procurassem em todos os cantos. Fui até a cidade tratar de negócios. Pensa que as coisas acontecem como mágicas? Foi ríspido. O delegado veio aqui procurá-lo. Disse que não é oficial, mas quer conversar com você. Rogério ficou inquieto. Esfregou uma mão no rosto e na boca, fugindo ao olhar de Iraci. Ele deve querer saber sobre a maldita mala que sua filha encontrou. Menina problemática. Se não tivesse achado aquilo, não teríamos mais problemas. Então vá falar com ele. Por que medo? Não estou com medo. Você é burra. Já expliquei que não é bom estarmos envolvidos com escândalos policiais. Vai atrair muita atenção para nós e complicar, ainda mais, os negócios. Além disso, estou sem tempo. Preciso ir para Mato Grosso, expressou-se com modos rudes. O que vai fazer lá? Ficou curiosa. Vou a uma exposição de gado, respondeu no mesmo tom. Gastar mais dinheiro. Bem se vê que você não entende nada mesmo. Precisamos de animais novos. E também vender outros. Aproximando-se, ela o abraçou pelas costas. Estou angustiada, falou com modos brandos. Também. Olha para você, tirou as mãos dela de sua volta e se afastou. Não é a mesma que conheci. Só grita. Só sabe ficar nervosa. Se desespera a todo momento. Não existe uma hora que olhe para você que não tem reclamações e exigências. Não se tem paz perto de você. É um saco. Nem se cuida mais. Parece um lixo. Se me der dinheiro eu. Dinheiro? É só nisso que pensa. Tem mulher aí no campo que não tem dinheiro e está com melhor aparência que a sua. Não fale assim comigo, chorou. Não gosta de ouvir a verdade, vá embora. Preciso levantar cedo, amanhã. Decepcionada, ela se foi. O romance entre Rogério e Iraci havia acabado, mas ela não percebia isso. Voltando para casa, descontou suas frustrações nas filhas. Gritou, brigou e xingou as meninas. Depois, começou a bater em Agnes, que chorava assustada e a mãe não aceitava ver isso. Em determinado momento, inesperadamente, Babette interferiu. Colocando-se na frente da mãe, berrou. Para. Para com isso. Olha o que está fazendo com a gente. Iraci reagiu violentamente e começou a bater na filha mais velha também. Pela reação da adolescente, acreditou que não estava usando os remédios, pois parecia muito desperta, ativa. Puxou-a pelos cabelos para perto da pia. Apanhou as medicações antipsicóticas e colocou vários comprimidos na mão. Era uma dosagem bem acima da indicada. Forçando-a, empurrou os remédios na boca da filha e a fez engolir junto com a água de uma caneca. Agredindo-a, psicológica e fisicamente, o quanto podia. Perto do fogão a lenha, Iraci pegou um pedaço de madeira seca e bateu na filha, chutando-a quando a viu caída no chão. Foi para a sala, pegou a garrafa de pinga escondida no armário e bebeu grande dose, enquanto gritava, reclamando de sua vida infeliz. Em seguida, dirigiu-se até o quarto, onde estavam as outras duas filhas, berrou e gritou até ficar sem energia. Parecendo ensandecida, caminhou até a cozinha, obrigou a filha mais velha a se levantar e a puxou até o quarto com violência. Pegou outra dose de remédios e a forçou a tomar, praguejando e gritando o tempo inteiro. Nesse momento, completamente embriagada, Iraci achou que a casa estava fria e colocou mais madeira nas brasas acesas do fogão a lenha. Assoprou-as e saiu de perto ainda balbuciando coisas. Sentou-se à mesa, bebeu um pouco mais e se debruçou.
Não demorou para o fogo percorrer pela madeira fora do fogão, onde havia um pano de prato jogado. O pano pegou o fogo que ganhou altura e passou para as cortinas de renda das janelas da pia, alastrando-se com imensa rapidez pelas paredes de madeira. Síria sentiu o cheiro da fumaça, percebeu que havia algo errado e foi até onde a mãe estava. Passando em meio à fumaça, abraçou a mãe e tirou-a da cozinha para fora. Olhando a casa em chamas, Síria foi até a janela do quarto e gritou pelas irmãs. Agnes abriu a janela e pulou, mas Babette, entorpecida pelos remédios, ficou lá. Embriagada, Iracy sentou-se em um monte de lenha no quintal e ficou observando as chamas. A escuridão era total. Somente as labaredas iluminavam o terreno. Síria e Agnes começaram a gritar, enquanto os cachorros latiam alto. Algum tempo se passou e um empregado apareceu, assustado. As meninas falaram sobre a irmã ter ficado no quarto, mas o homem, olhando as chamas que subiam acima do telhado, sentiu-se inseguro para entrar, porém um dos cães não. O cachorro saltou, pulou através da janela, de onde saía muita fumaça, entrando na casa. O funcionário conhecia animais. Sabia que nunca entravam no fogo. Vendo isso, encorajou-se e saltou a janela também. Tudo enfumaçado e muito escuro. Ele seguiu o latido no interior do quarto. Tossindo, asfixiando-se, tateou o ar com dificuldade, tentando tocar em algo. Os latidos foram a única coisa que o guiaram até a cama, onde encontrou Babette, totalmente largada. Tomando-a nos braços, novamente, seguiu os latidos que o levaram até a janela para sair. Outros funcionários já estavam do lado de fora. Babette foi posta ao chão, desfalecida. Os cachorros soltavam ganidos ao seu lado e não se afastaram, mesmo quando os demais tentavam cuidar dela. Não se podia fazer nada. Todos ficaram ali. Só restava observar a casa arder em chamas até o dia amanhecer. Capítulo 23. A morte de Laurinha. Somente quando as primeiras luzes da manhã iluminaram o dia, pôde-se ver o esqueleto do que, um dia, foi uma casa. As vigas mais grossas ainda soltavam fumaça e havia brasas por toda parte. Não sobrou nada, além de poucas paredes de alvenaria, que estavam trincadas e prontas para caírem, devido à dilatação pelo intenso calor. Os empregados providenciaram uma carroça onde Babette, praticamente desacordada, foi colocada junto com a mãe e as irmãs e levadas até a casa onde Rogério residia. Por inalar muita fumaça, a jovem tinha fortes crises de tosse, mostrando-se incomodado e com dificuldade de respirar. O veterinário mostrava-se inquieto. Acompanhava tudo com o olhar e pouco falava. Percebia-se nitidamente seu nervosismo. O que faço agora? Desconsolada, Iracy lamentava chorando. Vai ter de ficar aqui com as meninas, mas eu tenho de ir para Mato Grosso. Já estou com a passagem comprada e não posso perder tempo, Rogério disse. Não posso perder esse compromisso. Você precisa ficar. Implorou a mulher. Iracy, preste atenção. Não tem muita coisa que eu possa fazer, aqui na fazenda. Veja, você e as meninas vão ficar nesta casa. Preciso negociar os animais que te falei. Quando eu voltar, vamos erguer aquela casa e ficará muito melhor do que antes. Está bem? Não sei o que fazer. Chorava. Não precisa fazer nada. Tá certo. Só fique aqui até a minha volta. Sob efeito de remédios fortes, Babette estava deitada na cama e as irmãs encolhidas ao lado. Muito assustadas, não diziam nada. Apavorada, Agnes chorava baixinho, sem que ninguém visse. Um barulho chamou a atenção do casal e Rogério saiu para ver o que era. Ao retornar, Leonor entrou junto com ele. Iracy do céu! O que aconteceu, mulher de Deus? A cunhada perguntou apavorada. Não sobrou nada da minha casa.
A outra murmurou e chorou, sentada à mesa. Perdi tudo. Não fique assim, Leonor afagou sua cabeça, recostando-a em si. E as meninas? Estão ali no quarto. Hoje é aniversário da Babette. Ela faz 15 anos. A comadre não disse nada. Vamos lá pra casa, Iraci. O Heitor está lá nos escombros do incêndio. Ficou lá vendo o que sobrou. Vamos. Pega as meninas e vamos pra lá. Isso mesmo, dona Iraci, incentivou Rogério. Seus cunhados podem cuidar da senhora e de suas filhas, até eu voltar. Virando-se para Leonora, contou. Vai ter um leilão de gado em Mato Grosso. Já mandei algumas cabeças e tenho de viajar hoje para lá. Se não for, teremos prejuízos. Aqui, não tenho muita coisa para fazer no momento. Quando voltar, vamos erguer outra casa ainda melhor. Não quero ir. Ficarei aqui. Iraci disse, inconformada. Nesse instante, Babette teve outra crise de tosse e a madrinha foi ao quarto para vê-la. Sem demora, Leonora retornou, afirmando. Se você não quiser ir, tudo bem, Iraci, mas vou levar minha filhada comigo. Ela não parece muito bem. Tá respirando com dificuldade. Leva. Pode levar. Mas as outras ficam. Não quero estar sozinha. Bem. Então está resolvido, disse Rogério apreensivo e com pressa. Quer que eu ajude a senhora a pegar a Babette? Pensando bem. Vou falar pro Heitor trazer a caminhonete até aqui. Certo. Assim é melhor, tornou o homem. Mas. O senhor mora nesta casa, não é seu Rogério? E quando voltar? Não se preocupe, dona Leonora. A dona Iraci e as meninas continuarão aqui e eu me viro em outro canto da fazenda. Quando voltar, o quanto antes, faremos uma casa nova. Teremos um bom dinheiro com a venda desses animais, em Mato Grosso. Tá bom. Tem alguma coisa para fazer um chá para a Iraci? Sim. Tem aqui, mostrou. Depois decidiu. Dona Leonora, preciso ir agora mesmo. Por favor, cuide do que for possível na minha ausência. Virando-se para outra, despediu-se. Fique tranquila, dona Iraci. Volto o quanto antes. Boa viagem, doutor Rogério, disse Leonora em tom insatisfeito. Havia algo, naquela situação, de que não gostou. Iraci ficou em silêncio. Após fazer um chá bem doce e servir para a cunhada e as meninas, Leonora foi atrás do marido, decidida a levar a filhada para sua fazenda. Com a ajuda de Heitor, colocou Babette dentro da caminhonete e se foram. Porém, no meio do caminho, percebeu que a jovem não estava bem e achou melhor ir ao médico, na cidade. Após ouvir tudo e examinar a adolescente, o doutor comentou. Eu pedi para a mãe não dar mais nenhum medicamento antipsicótico a ela e, o quanto antes, consultar um outro especialista. Deixei até um encaminhamento. Mas, dona Iraci nem a trouxe aqui para a retirada dos pontos. Só de olhar, percebemos que a Elisabetta está sob efeito de remédios bem fortes. Arriscaria dizer que a dosagem foi bem alta, além de intoxicada com a fumaça. Será melhor que fique na casa da senhora mesmo, suspirou fundo, contrariado. O que devo dar para ela, doutor? Leonora indagou, preocupada. A inalação com soro, que ela acabou de fazer, é suficiente. Não é necessário medicação. Dê a ela muita água, água de coco, chás, sucos. Deixe em ambiente ventilado. Alimentação leve. Em 2 dias, seria bom trazê-la, novamente, aqui. Trago sim. Pode deixar. Não estou me conformando com o que vejo. Minha filhada era uma menina linda. Muito esperta, inteligente, curiosa. Hoje, está abestada,
magra e feia. Olha só pra ela. A culpa é de Iraci. Não sei o que ela quer fazer. Hoje, é aniversário da Babette. Ela faz 15 anos, enfatizou. Parabéns, Elizabeth. O médico sorriu e passou a mão em sua cabeça. Mas, a jovem mal ergueu o olhar. Bem. A senhora pode fazer o que falei. Deixe-a descansar e dê muito líquido. Tá certo, doutor. Depois de amanhã, a gente retorna. Muito obrigada. Despediram-se e se foram. No caminho para a fazenda, indignada, Leonora não parou de falar da cunhada, ressaltando tudo o que observou nos últimos tempos. Em seguida cogitou. Penso em deixar a Babette morando lá em casa. No mesmo instante, Heitor indagou. Seria justo separar nossa afilhada das irmãs? As outras duas, Síria e Agnes, também não estão sofrendo maus tratos. Não sei se a Iraci deixaria as outras duas também com a gente. Não sei se a ideia de pegar as outras duas me agrada, cochichou. É muita responsabilidade. Já temos bastante dificuldade com a Laurinha que, nos últimos anos, tem tido crises mais fortes, mais problemas de saúde. Suspirou fundo. Que a Babette é a que mais está sofrendo, é nítido. Iraci está insana, Heitor. Não ficaria surpresa em saber que foi ela quem colocou fogo na casa para ir morar na casa do veterinário. Que pouca vergonha, exclamou sussurrando e olhou para o banco de trás, observando a afilhada deitada e dormindo. Ao chegarem à casa da fazenda, onde moravam, ouviram os gritos de Laurinha, que pararam em seguida. Mantendo a calma, Leonora e Heitor entraram, levando Babette. Colocaram-na na sala, deitada em um sofá. Muito surpresa, Cleide quis saber o que havia acontecido. O peão da fazenda de Iraci veio aqui avisar que a casa tinha pegado fogo. Fomos lá. Contou tudo, levando a filha para a cozinha, de onde podiam observar a outra jovem. Quando vi minha afilhada desse jeito, nem pensei duas vezes. Olha pra ela. A menina quase morreu. Tá dopada de remédio que aquela louca deu pra ela tomar. Quase morreu queimada na casa. A Babette vai ficar aqui? A prima quis saber. Não podemos deixar que fique lá, com aquela mãe insana. Estou pensando em trazer as outras duas também. Você tinha de ver como estão suas outras primas. Feias, maltratadas, magras. É triste demais. Mas, mamãe. Falou com jeitinho. A gente já tem muita coisa pra cuidar. A senhora tem que lembrar que a Laurinha dá muito trabalho. A Babette tem aquela coisa esquisita de ver gente morta, já matou os pintinhos que estavam chocando e beliscou minha irmã. Tenho medo que faça mais alguma coisa. Mas, filha, a gente tem de ajudar. Ela é minha afilhada. Olha pra aquela menina, apontou para a sala. Fez fisionomia preocupada, com misto de piedade. Hoje é aniversário dela. Depois de tudo que aconteceu, não vai ter graça nem se eu fizer um bolo. Ela não tem condições nem de conversar. Coitadinha. Cleide ficou olhando a prima largada no sofá, que parecia sem vida. Fez feição triste e pareceu apiedada. Em tom comovente, concordou. É mesmo, né, mamãe? Coitada. Ninguém merece passar por isso. Talvez ela seja esquisita por causa da mãe que tem. Olhou para a mãe e afirmou, sorrindo levemente. Vamos ajudar, mamãe. Vamos sim, filha. Afagou-lhe a cabeça, feliz com a opinião da jovem. Você tem um coração muito bom. É uma bênção ter uma filhar assim, abraçou-a. Dito isso, a mulher deixou Cleide ali e foi cuidar de outras coisas. Mas, algo a incomodava. E se Babette fosse mesmo doente e precisasse de cuidados especiais e remédios, como Iraci afirmava?
realmente teria mais trabalho. Cuidar de duas pessoas com necessidades seria bem difícil. Talvez sobrecarregaria Cleide, sua filha mais velha, que não tinha nada a ver com toda aquela situação. Lembrou-se de quando a afilhada falava sobre suas visões e conversava com aqueles que já haviam morrido. Por mais que tentasse, nunca conseguiu fazê-la entender que não se vê gente morta e aquilo era coisa de sua imaginação. Viu-se cansada, várias vezes, por explicar isso para Babette. Sua filha caçula usava fraldas, não andava, não comia sozinha, não se comunicava. Era totalmente dependente e tinha crises, gritando excessivamente por longos minutos. Isso tudo abalava psicologicamente todos daquela casa, inclusive ela que, muitas vezes, sentia-se exausta com tanto trabalho que a menina dava. Em algumas ocasiões, empregadas se recusaram a emprestar serviços na casa por não suportarem os gritos de Laurinha. Como seria, caso Babette tivesse, realmente, problemas psiquiátricos? Não saberia responder. Naquele dia inteiro, a afilhada ficou deitada, dormindo a maior parte do tempo. Estava muito abatida e sem disposição. Na manhã seguinte, bem cedo, Leonora recomendou, como sempre, a empregada e a filha Cleide para que cuidassem de Laurinha e de Babette, que ainda não parecia bem e dormia em um dos quartos da casa. Ela ia até a fazenda de Iraci para saber como todas passavam. Era quase hora do almoço quando retornou e se deparou com uma cena macabra. Sua filha caçula, de apenas 7 anos, encontrava-se jogada no chão. Havia sangue em torno dela e por toda a parte. Um corte fundo no pescoço atingiu a veia principal. A frieza e a palidez indicavam que o corpo estava sem vida há algum tempo. Leonora deu um grito de terror e caiu de joelhos ao lado da filha, sacudindo seu corpinho inerte. Ao ouvir os gritos, que vinham do outro cômodo, a jovem Babette levantou-se rapidamente. Sentia-se atordoada, muito confusa, sem forças e não entendia o que havia acontecido. Mesmo assim, cambaleando, foi até a sala, seguindo os sons pavorosos que vinham daquele ambiente. Parou à porta, agarrando seu batente. Desorientada, não entendia a cena chocante de sua madrinha Leonora, com os joelhos no chão, sacudindo a pequena Laura. Viu-a desesperada, apertando o corpinho da filha contra o peito e dando longos gritos de dor, que somente uma alma extremamente aflita poderia sentir, diante de tamanha angústia. Entre as lágrimas que nublavam sua visão, a mulher conseguiu reconhecer Babette assustada e em pé junto ao batente da porta. Por estar ali, tinha sido ela. Leonora, com toda a força de seus pulmões, respirou fundo e berrou. Você matou a minha filhinha. Matou a minha menininha. Assassina. Demônio. Você é um demônio. Maldita. Maldita. O desespero tomou conta de Babette, que se viu dominada por uma sensação estranha de angústia e tristeza irremediáveis, que envolviam dolorosamente. Pálida, trêmula e com a respiração alterada tentou vencer o medo, a aflição e se aproximar da madrinha, que ainda estava de joelhos no chão. Mas, após 2 passos, sentiu o sangue fugir de seu rosto, foi vencida por uma fraqueza inominável, caiu e desfaleceu. Uma empregada que passava do lado de fora da casa, entrou correndo e, diante da cena, também começou a gritar. Desesperada, insana, Leonora se levantou, apoderou-se da faca, que estava no chão, ao lado do corpo da filha, e foi até onde se achava a afilhada. Descontrolada, desferiu uma facada em Babette, que já estava caída no chão. Um funcionário que entrou, atraído pelos gritos, segurou Leonora, impedindo-a de golpear, novamente, a jovem. Muitos se aproximaram da casa. Alguém teve a iniciativa de colocar Babette em um caminhãozinho e socorrê-la para o pequeno hospital da cidade. Sem demora, o delegado foi chamado e chegou à fazenda. Inconformada,
Leonor ainda gritava pelo nome da filha, exigindo justiça. O delegado Vargas ouviu e anotou o máximo de informações, tomando as devidas providências. A notícia correu por toda a cidade. Babette era acusada pela morte de sua priminha de 7 anos. Uma menininha frágil, indefesa, comprometida física e mentalmente por consequência da paralisia cerebral em decorrência da falta de oxigênio no momento do parto. Em pouco tempo, o fato se espalhou pela região. Muitos se revoltaram e pediam justiça. Devido à facada que recebeu da madrinha, a filha mais velha de Iraci precisou ser operada e internada. O médico informou ao delegado que a faca atingiu uma veia importante, por isso foi necessária a cirurgia. Havia perdido muito sangue e a jovem precisaria ficar no soro, com medicações e hospitalizada. Embora ele não tivesse graus Celsius.T.I, não quiseram transferi-la para uma unidade mais complexa, que só teria em outra cidade, para não a colocar em risco. No dia seguinte, logo após o enterro, algumas das pessoas inconformadas com o ocorrido foram para a frente da unidade de saúde protestar e exigir justiça. Gritos, ofensas e xingamentos passaram a ser desferidos impiedosamente. Chamavam Babette de louca, estranha, filha do demônio, menina esquisita, sombra da morte, bruxa e muito mais. A multidão começou a se inflamar. Alguns, dizendo-se fervorosos religiosos, acusavam a jovem de satanismo. Armados com bíblias em uma mão e paus ou pedras na outra, ameaçavam invadir o hospital. Queriam justiça com as próprias mãos. Ela precisa morrer. Vamos mostrar ao demônio que a filha dele não sairá impune da nossa cidade, berrava um fervoroso religioso. Fogo nela. Vamos atear fogo nela, urrava um fanático de outra crença. Babette saiu do inferno. Tem que ser banida daqui com fogo em nome de Jesus, gritava outro descontrolado, que defendia sua fé. Menina do inferno. Precisa voltar para lá. Cabelo de fogo. Precisa queimar. Morte à filha do Satanás. Incansavelmente, a multidão berrava e ameaçava invadir o pequeno hospital. O delegado foi chamado e tentou conversar com eles, mas não deixavam falar. O médico, uma enfermeira e uma auxiliar de enfermagem fecharam as portas da unidade de saúde e se trancaram lá dentro, temendo o pior. Uma invasão. A multidão não respeitava ou prestava atenção na fala do delegado. Aliás, sua voz não era ouvida. O delegado Vargas estava recuando à medida que as pessoas avançavam em sua direção, fazendo-o dar passos para trás. A cada segundo, ele se sentia mais ameaçado e a situação começou a fugir do seu controle. Foi empurrado e não viu quem o fez. A gritaria aumentou. Palavras ofensivas e ameaçadoras inflamavam cada vez mais a multidão que exigia fazer justiça com as próprias mãos. De repente, alguém empurrou fortemente os que estavam ali, furando a barragem humana e indo à direção do delegado. Forçando passagem, um homem corpulento, alto e barbado, chegou próximo à autoridade da cidade, sacou uma arma e atirou para o alto. O delegado ficou surpreso, enquanto o povo parou assustado, dando passos para trás. Voltem para suas casas, o desconhecido gritou com voz rouca e estrondosa. Aquele que pisar aqui com a intenção de tocar na menina, morre. A multidão ficou parada, mas abaixaram as madeiras, paus e pedras que seguravam. O delegado ficou paralisado. Novamente, o homem pegou a arma, ergueu-a para o alto e berrou. Quem vai ser o primeiro? O grupo se dispersou. Correu em debandada. Somente o homem e o delegado ficaram na frente da unidade de saúde. O desconhecido era muito alto, corpulento e forte. Cabelos volumosos, daqueles cacheados, barba cheia e crescida irregularmente. O rosto cheio e sobrancelhas grossas. Olhando-o, o delegado sorriu, ainda em choque.
Retribuindo o sorriso, ele se apresentou. O senhor está bem, Dr. Vargas? Soltou uma risada pausada e cavernosa, antes de dizer. Cheguei em boa hora, não foi mesmo? Estendeu a mão. Sou Julião. Na verdade, meu nome é Júlio, mas me chamam de Julião. Sou o investigador designado para trabalhar, aqui nesta cidade, com o senhor. Até que enfim, sua solicitação foi atendida, não é mesmo? Ah! Sim. Disse, ainda sob o efeito de grande surpresa. Muito prazer, Julião. Mas... O delegado sorriu e brincou. Sua entrada na cidade foi bem marcante. Pois é. Era para ter chegado cedo, mas o carro quebrou. Tive de esperar o mecânico da cidade vizinha para arrumar. Quando cheguei, vi toda essa balbúrdia e perguntei o que estava acontecendo. Contaram que uma menina bruxa precisava ser queimada viva. Outro disse que era uma menina cabelo de fogo, filha do demônio, que matou a prima e precisava morrer no fogo. Teve quem ainda falou que precisava espancar a garota para Satanás sair do corpo dela. De longe, entendi que o senhor não conseguia nem falar e seria difícil deter a multidão, principalmente, sozinho. Foi um tanto radical, o que fez e... Tentou dizer o delegado. Foi só no que pensei, naquela hora. O senhor, desarmado e sozinho, não iria deter aquele bando de alucinados por muito tempo, doutor. É importante que o bem se imponha com firmeza, para que o mal não domine, disse Julião. Sempre foi uma cidade muito pacata, até alguns meses atrás. Não sei o que está acontecendo. Nunca houve necessidade de andar armado. Os 2 policiais militares da cidade saíram para atender uma ocorrência e não voltaram. Nunca tivemos problemas sérios por aqui. A pior situação que já enfrentamos, antes de encontrar uma mala no açude, foi de ter de prender um ladrão de bicicleta. Que mala do açude? O investigador quis saber. Em breve vou deixá-lo a par. Devo confessar que, hoje, foi bem preocupante. Nunca havia população assim tão revoltada, querendo vingança, linchamento. Tinha uma nuvem pesada, escura e perversa em cima desse povo, olhou para o local onde todos estavam e, com a mão espalmada no ar, circulou-a, tentando demonstrar o que viu. Era uma obsessão coletiva. Isso é perigoso. Já houve diversos registros de multidão fazendo justiça, sem que a polícia conseguisse fazer nada. Não faz muitos anos, parte da população de uma cidade do interior tomou das mãos da polícia 3 acusados de estupro, jogaram gasolina nos rapazes e mataram os moços queimados. Foi horrível. Os policiais não conseguiram fazer nada. Isso é obsessão coletiva. Uma gleba de espíritos malfeitores ficam influenciando pessoas, das mais diversas, com tendências à vingança e crimes, a agirem loucamente contra alguém que é acusado de algo, sem nem mesmo terem provas ou pensarem nas consequências. Ah! Nem sei direito do que está falando, mas... Bem... Gostaria de mudar de assunto. Você já tem onde ficar? Não, doutor. Penso em ficar na delegacia, até arrumar um lugar. A mãe da professora Georgette aluga quartos. Vou levá-lo até a casa dela. Doutor, não seria melhor eu ficar aqui na unidade de saúde? Será preciso proteger essa menina daqueles que estão querendo fazer algo tão perverso. Mas, você acabou de chegar. Cheguei aqui para trabalhar, Dr. Vargas. Julião estampou um sorriso engraçado no rosto bochechudo, observando-o. Capítulo 24. Julião e Babette. Era bem cedo. Depois de examinar a paciente, o médico conversava com o novo investigador da cidade, que se interessou sobre o estado da garota. Elizabeth está bem melhor. Seu estado é estável, mesmo assim precisa ficar em observação. Perdeu muito sangue e parece desorientada.
A casa onde morava pegou fogo. A mãe está visivelmente descontrolada. Não só isso, existe a acusação de ela ter matado a priminha de 7 anos e grande parte dos cidadãos desta cidade estão revoltados. Pedem justiça, ameaçam a integridade da jovem. Não sabemos, exatamente, o que aconteceu. Entendi. Julian ficou pensativo. Com o povo querendo fazer justiça com as próprias mãos, ela não estará segura fora daqui. Exatamente, tornou o médico. Posso conversar com ela, doutor? O investigador pediu. Sim. É claro. Mas, sem forçá-la a responder qualquer coisa, por favor. Claro, doutor. Obrigado, falou com voz estrondosa. Na enfermaria, onde não havia nenhum outro paciente. Oi, menina. Bom dia. A jovem o encarou por longos segundos, depois sorriu levemente e murmurou. Bom dia, senhor. Sou novo investigador, aqui na cidade. Vim trabalhar para ajudar o senhor Vargas. Sabe quem é? O delegado, afirmou com voz fraca. Isso mesmo. O outro investigador aposentou. Cheguei ontem. Foi o senhor quem deu o tiro? A enfermeira me contou. É. Sorriu sem graça. Foi preciso. Sem demora, quis saber. Estou muito curioso com uma coisa, menina, expressava-se de um modo peculiar, quase engraçado. Preciso que me diga. Franziu o rosto, parecendo preocupado. Ela ficou olhando com grande expectativa, bem assustada. Por que te chamam de Babette, se seu nome é Elizabeth? Estou muito curioso com isso. Ficou aguardando e viu sua fisionomia suavizar e quase sorrir. Elizabeth era o nome da minha avó paterna. Meu pai gostava e deu o mesmo nome para mim. Minha mãe não gostou. Como foi ele quem fez o registro de nascimento, não puderam mudar. Então, minha mãe começou a me chamar de Babette e exigiu que todos me chamassem assim. Agora entendi, ressaltou. Sua voz sempre soava muito alta e grave, ecoando de certa forma. Meu nome é Júlio. Mas, todos me chamam de Julian Rio Alto. Quando estava na escola, por causa do meu tamanho e porque os colegas me achavam meio bobão, começaram a me chamar de Julião. Acho que meu tamanho assustava a todos eles e meu jeito devagar era estranho. Tinha de ser devagar, para não machucar ninguém, mas não entendiam isso. Ganhei muitos apelidos tolos e faziam brincadeiras desagradáveis. Lógico que sofri, mas quando cresci entendi melhor as coisas, não dei importância e me concentrei em mim. Foquei no que desejava ser. Você teve sorte por ter um nome bonito e um apelido bonito também. Tem um homem negro ao lado do senhor. Ele se veste todo de branco e está sorrindo para mim. Tem também uma senhora negra, gordinha, que usa um vestido branco comprido e... Ela está passando alguma coisa em mim. Não me disseram nada, mas sei, de alguma forma, que eles vieram com o senhor e o senhor sabe disso. Você está vendo meus guias espirituais, os pretos velhos que me acompanham. São espíritos, sabe? Eu sei. Tem, ali na porta, um padre e uns homens vestidos com roupas estranhas, bem diferentes. Um padre, é? Ficou pensativo por um instante. Acho que é um padre e alguns soldados. São espíritos também. Acho que estão protegendo o local. Ontem, tinha uma legião de espíritos perversos e arruaceiros influenciando uma multidão de gente a fazer maldade, falou com simplicidade. Sabia que ela entenderia do que se tratava. O que é legião? Legião é grande ajuntamento, exército, aglomeração. Observou-a e sorriu ao comentar. Pessoas que perguntam o que não sabem e param para ouvir com atenção, prosperam e vão longe na vida, mais rápido do que os outros. E o que esse padre tem a ver com isso?
o cristianismo é reconhecido no mundo inteiro. Jesus Cristo é um ser tão elevado que é respeitado em todas as religiões e filosofias sérias do mundo. Vamos dizer e admitir que a Igreja Católica Apostólica Romana é a maior divulgadora do cristianismo. Não importa o que tenha feito. Quando olhamos para algo ou alguém da Igreja Católica, automaticamente, ou até inconscientemente, nós nos lembramos de Cristo, daquele espírito nobre e elevado que, um dia, pisou este planeta e deixou incontáveis ensinamentos de amor e de como nos elevarmos. Então, o que acontece? Quando usamos o nome, a imagem de Jesus Cristo ou algum símbolo cristão, as pessoas e também os espíritos sabem que estamos ligados a Ele. Recebemos energias ou representamos o cristianismo. Temos fé ou estamos atuando em nome do Cristo. Independentemente da religião, filosofia ou mesmo de conhecimento, aquele que vê algo que representa o Cristo fica impactado, se lembra dele, porque essa lembrança o liga a uma energia forte que exige respeito. Por essa razão, no plano espiritual, alguns espíritos se utilizam de imagens que fazem espíritos inferiores, necessitados ou arruaceiros, se lembrarem da autoridade de Jesus Cristo. Acho que o Padre e seu exército de templários, que se vestem, ou melhor, se apresentam espiritualmente dessa forma é para impressionar aquela legião de espíritos arruaceiros e perversos, mostrando a eles quem representam, de onde vem a força que os sustenta, a luz ou a energia que têm. Que, com eles ali, ninguém do mal iria fazer bagunça. Um momento e disse: estou falando que é um exército de templários, porque foi a ideia que veio à minha cabeça, riu alto. Entendi, viu-a sorrindo mais largamente pela primeira vez. E a mulher e o homem negros? Guias seriam como anjos da guarda. Como sabe que são seus guias? Sussurrando com sua voz peculiarmente grave, Julião explicou. Sou um bandista. Sim, guias espirituais são a mesma coisa que mentores, anjos da guarda. Sei que são meus guias porque sempre estão me acompanhando. Vou te contar um segredo. Às vezes, eu os vejo na minha mente. Sou capaz de ouvi-los falando comigo em pensamento. Eles sempre me acompanham nos momentos mais importantes. E tenho a certeza de que estavam te abençoando, dando passes. Porque o Senhor está falando baixinho. Ela também murmurou. Em uma cidade repleta de religiosos sem conhecimento, não é bom falar certas coisas, por questão de bom senso. O que é bom senso? É ser sensato e equilibramento com o modo de agir e falar, sem fugir da razão. Muitas vezes, calar é bom senso, é sabedoria. Tem gente que não está preparada para saber a verdade. O que é um bandista? É o adepto da religião Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira que sincretiza, ou melhor, decidiu explicar bem, mas superficialmente, para que ela não precisasse perguntar, novamente. É uma religião brasileira que une ideias de vários elementos católicos, espíritas e das religiões afro-indígenas brasileiras. Seus pilares são o amor, a caridade e a humildade. A Umbanda é espiritualista, ou seja, acredita na vida após a morte do corpo. Ela tem rituais, roupas específicas, usa velas, flores. A Umbanda acredita também na comunicação e na interferência dos espíritos em nossas vidas. Acredita e pratica a bondade. E muitas outras coisas que, agora, ficaria muito longo explicar. Entendi. Mas, Babette, vim aqui para saber como você está. Hoje, estou melhor. A facada acertou o lado de cima do tórax, perto da clavícula e perfurou uma veia. Por isso, precisei de cirurgia. Quando cheguei aqui, não dava para achar a veia e o médico precisou me anestesiar. Nossa! Deve ter doído. Doeu sim e ainda dói, seus olhos lacrimejaram. Tô vendo que está triste, não é? Ela pendeu com a cabeça positivamente. Pois é. Que reboliço danado, não é?
Viu-a abaixar o olhar. Do que você se lembra? Quer me contar? Perguntou com jeitinho. Minha casa, na fazenda, pegando fogo. É mesmo? Admirou-se, mesmo sabendo da história. O delegado já havia contado. Lembro um pouco. Meu cachorro latiu e me puxou. Alguém me arrastou até a janela e me tirou de lá. Vi as chamas, minhas irmãs e depois não me lembro de mais nada. Lembro-me da minha madrinha me trazendo aqui no hospital para o médico me examinar. Fiz inalação e depois acordei na casa dela, na outra fazenda. Daí. Não lembro direito. As coisas ficaram confusas. Lembro que acordei com minha madrinha gritando. Minha priminha estava ensanguentada e minha madrinha chorava. Lágrimas rolaram em seu rosto. Minha madrinha começou a gritar comigo. Chorou e um soluço deteve suas palavras. Oh! Murmurou com voz grave. Fica calma. Afagou-lhe a cabeça. Depois, quis saber. Você não viu o que aconteceu com sua priminha? Não. Sussurrou. Acordei com minha madrinha gritando. Naquela manhã, você já havia se levantado? Acho que sim. Não lembro direito, mas acho que fui ao banheiro. Faço um esforço. Talvez se lembre de ter levantado, conversado com alguém. Visto algo ou alguém diferente na casa. Não sei se foi naquele dia, mas... Lembro-me da madrinha dizendo que ia na fazenda da minha mãe ver como tudo estava por lá. Mas, não sei se foi isso mesmo. No dia do incêndio, minha mãe me deu muito remédio. O que mais? Se é que minha madrinha disse que ia na fazenda da minha mãe, naquela manhã, lembro-me da Cleide falando comigo. Quem é Cleide? Minha prima, irmã da Laurinha. A Cleide tem minha idade. É 6 meses mais velha do que eu. O que a Cleide falou? Não lembro. A imagem e a voz dela estão confusas na minha cabeça. Depois, só me lembro da madrinha chorando e gritando, falando que eu mate. Chorou, novamente. Acaso se lembra de ter pegado a faca? Não. Continuou chorando. Ora, ora. Não fique assim. Estou com medo, senhor Julião. Com muito medo. Você gostava da Laurinha? Tinha dó dela. Ficava presa o dia inteiro no carrinho ou na cama. Não tinha como brincar com ela. Por quê? Na verdade, a madrinha não deixava. Dizia que, quando alguém brincava ou conversava muito com ela, depois, ela ficava inquieta, gritava muito, chorava querendo mais brincadeira e conversa. É mesmo? E por que será que a Laurinhas fazia isso? Porque teve problema quando nasceu. Faltou ar na hora do nascimento. Isso foi o que ouvi minha madrinha contando. A Laurinha tinha 7 anos e não falava nem andava. Sempre ficava na cadeira de rodas e no carrinho. Nunca se movia sozinha. A madrinha e o padrinho se preocupavam muito com ela, muito mesmo. Diziam que ainda bem que tinham a Cleide, porque, quando eles morressem, a Laurinha não conseguiria se cuidar sozinha. Tinha dó dela e da Cleide, que teria que cuidar dela a vida inteira. Não deve ser fácil saber que vai ter de cuidar da irmã pelo resto da vida, não é? É verdade. Senhor Julião olhou nos olhos de modo tão profundo que o homem sentiu algo diferente. Não fui eu. Acredite em mim. Não fui eu quem esfaqueou a Laurinha. Lágrimas escorreram em seu rosto pálido. Calma, calma, Babette. Vamos esclarecer tudo. Agora, precisa descansar. Já conversamos muito por hoje. Sorriu ao presumir. O médico vai me dar bronca por ter feito você falar muito. Foi bom conversar com o senhor, disse em tom triste. Também gostei muito de conversar com você. Precisamos fazer isso mais vezes,
riu alto, uma risada estrondosa e entrecortada. Despediu-se e se foi. Logo após o almoço, o delegado e o investigador foram até a fazenda de Heitor e efetuar a prisão de Leonora. Como? Por quê? O esposo exigiu saber. Senhor, no dia de ontem, decidi não prender sua esposa por causa do enterro da filha, mas preciso realizar a prisão dela por tentativa de homicídio contra a Babette. Apesar da discussão e alvoroço, a senhora foi presa. Novamente, outra movimentação de pessoas na cidade, indignadas com as formas da lei, reivindicavam justiça contra Babette. O investigador Julião e um soldado da polícia militar precisaram ficar de prontidão no hospital para evitarem qualquer tentativa de agressão contra a garota. Mesmo a certa distância, pequenos grupos acusavam, ofendiam e exigiam justiça com as próprias mãos. Maldita! Cabelo de fogo dos infernos! Você deve queimar viva! Filha do capeta! Menina demônio! Ela precisa queimar. Só não se aproximavam e investiam pelo medo da reação dos policiais. O soldado armado, visivelmente, impunha respeito e o investigador Julião, só pelo seu tamanho e olhar, despertava medo. Apesar disso, em silêncio, cada um com sua fé e crença, orava, pedindo ajuda espiritual. Ambos ficaram firmes, preservando a entrada da unidade de saúde, deixando passar somente os que necessitavam de atendimento. Enquanto isso, na delegacia. Doutor Osvaldo, a lei precisa ser cumprida. O senhor, tanto quanto eu, sabe disso, disse o delegado Vargas ao advogado contratado por Heitor. Lógico. Até que o senhor foi benevolente, esperando o enterro para cumprir o mandado de prisão. Vou seguir com os protocolos, solicitando que Dona Leonora aguarde em liberdade as investigações e julgamento. Não sou especialista criminal, mas vou cuidar de tudo para o Sr. Heitor. O homem está desesperado. Imagino que sim. O juiz decidirá sobre a soltura de Dona Leonora. Espero, sinceramente, que ela aguarde em liberdade, tendo em vista a situação. Mas... Pensou um pouco e comentou. Tenho a morte da menina Laura para investigar. A Babette, menor de idade que, segundo a mãe tem problemas psiquiátricos, é a principal suspeita. Não temos instituição para menores na cidade. Além disso, ela somente foi acusada. Não há provas evidentes e... Calou-se. Não sei o que fazer com essa menina aqui. A mãe não veio, sequer, visitá-la e se responsabilizar pela filha. Dona Iraci mostra muito desequilíbrio. Eu gostaria de envolver outro parente próximo nessa história, já que o Sr. Heitor e Dona Leonora não são indicados para tomarem conta dessa menina. Alguém para ficar com a guarda dela. O senhor trabalhou muitos anos para o Sr. Dárcio. Conhece alguém? Lembro-me de Dona Iraci ter um irmão, na cidade de São Paulo, mas não se dava bem com ele. Não sei se é boa pessoa. Ela também tem uma prima. Sempre ia visitar essa mulher e ficava dias em Santos. Não tenho os contatos. Talvez o Bernardo tenha. Ótima indicação, Dr. Osvaldo, sorriu. O senhor ajudou muito. Obrigado. Bernardo foi chamado à delegacia e comentou. Não tenho o contato do irmão de Dona Iraci, mas tenho o de Dona Otília, a prima, que várias vezes ligou e deixou um número de telefone da vizinha para que ligasse para ela. O senhor tem esse número? Ainda tenho no bloco de anotação, lá em casa, ao lado do telefone, se Dona Efigênia não jogou fora. Preciso desses números, por favor. Dessa forma, o delegado ligou para a vizinha de Otília, na cidade de Santos. A mulher informou que ela e os filhos haviam se mudado para São Paulo, mas tinha deixado o telefone do primo Adriano, para qualquer eventualidade. Aquele era um eventual muito importante. O delegado Vargas telefonou para Adriano,
explicando toda a situação. O irmão de Iraci não esperou ser intimado para ir até Minas Gerais para saber o que estava acontecendo com sua irmã e sobrinhas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Iraci ficou furiosa quando viu Adriano na fazenda. O que você faz aqui? Telefonaram para mim. Vim o quanto antes. Conversei com o delegado e contou tudo. Você está com sérios problemas, Iraci, mas não foi sequer visitar sua filha no hospital. Ela levou uma facada. Precisou de cirurgia. Poderia ter perdido a vida. Sempre tive notícias dela. Sei que estão cuidando bem dela no hospital. Ela recebeu alta e está na casa da professora. Você nem sabia disso. Ele reagiu firme. Sei que o administrador desta fazenda disse que iria para Mato Grosso no mesmo dia do incêndio e até agora não voltou. E você está aqui, descontrolada, esperando o sujeito. Ficou louca, Iraci. Não percebeu o que está acontecendo. Ele vai voltar. É questão de tempo. O senhor Rogério vai voltar. Falando baixo, em tom grave, Adriano perguntou sério. Rogério é o mesmo homem com quem havia anos, quando foi nos visitar em São Paulo. Quem é você para falar assim comigo? Ela berrou. Sou seu irmão. A única pessoa que você e suas filhas têm no mundo para te ajudar. Se não quiser, não estou nem aí para você. Tenho dó dessas meninas. Você é cruel, perversa, irresponsável e não é uma mãe digna que tem capacidade de tomar conta delas. Tive informações sobre o caso em que a Babette foi acusada e ela é menor de idade. Isso não vai dar em nada. Não acha que sua filha está sofrendo? Não acha que precisa de ajuda? De alguém ao lado? Você é insana, Iraci? Perguntou firme, num grito. Uma criança morreu e uma criança debilitada, totalmente debilitada e incapaz. Dependente para tudo. A morte foi um favor para a família. Adriano deu um passo à frente com a intenção de chacoalhá-la, mas não o fez. Respirando fundo, olhou para o alto e se virou, fazendo-se forte para conter o impulso. Esforçando-se para se controlar, disse. Leonora, sua cunhada, está presa. O advogado está cuidando para que aguarde o julgamento em liberdade. Babette, a principal suspeita, em menor. O juiz, compreendendo os fatos, determinou um parente responsável para cuidar dela e eu vou assumir esse papel. Mas, olhando as suas duas outras filhas, acho cruel demais deixá-las aqui, com você. O médico, o delegado, o Dr. Osvaldo, o Bernardo e a Efigênia podem testemunhar suas agressões e maus tratos e fazer com que perca a guarda da Síria e da Agnes também. Só não te denunciaram antes para não mandarem as meninas para um orfanato. Eu olhei bem para elas e, na minha opinião, um orfanato seria melhor do que viverem com você. Eu. Calha a boca, berrou. Estou falando. Ouça. Segundos de silêncio e prosseguiu. O Dr. Osvaldo, o advogado, e o Bernardo, principalmente, contaram o que aconteceu com esta fazenda. Aliás, para que saiba, estou hospedado na casa do Bernardo. Ele me atualizou de tudo. Conversamos quase a noite inteira. O Rogério é um safado, estelionatário. Você ficou viúva, com um patrimônio rico e próspero, ações, investimentos. Mas, entregou tudo nas mãos de um canalha, aproveitador. O Rogério se apropriou de tudo o que negociou destas terras. Ele vendeu o que pôde e ficou com o dinheiro. Só não vendeu a fazenda porque as terras fazem parte da herança das meninas. Você não tomou conta de nada, não gerenciou nada. Só ficou correndo atrás desse homem. Sua irresponsável. Só restaram dívidas imensas em seu nome.
Esse cara nunca mais vai voltar. Iracy deu um grito e segurou a própria cabeça com as duas mãos, entrando em crise de choro, gritando e berrando. Aquilo era tudo o que não desejaria ouvir. O irmão, em pé, continuou olhando-a, sem dizer nada por muito tempo. Adriano aguardou que o desespero da irmã acalmasse. Depois, falou em tom brando e firme. Em menos de 3 anos, o Rogério te afastou daqueles que poderiam te ajudar e te enganou de todas as formas, se apropriando de tudo o que pôde. Nesse período, você não fez nada. Não se importou com qualquer coisa. Não deu atenção a qualquer coisa nem mesmo ao que era mais importante e que deveria ser mais sagrado na sua vida. Suas filhas. E isso por quê, Iracy? Por causa de homem? Não houve resposta. Segundo Bernardo, não existe quase nenhuma cabeça de gado no pasto. Tudo foi levado, vendido, negociado ou leiloado pelo Rogério, porque você passou uma procuração total para ele. Já deve ter percebido que os funcionários foram embora. Até o tal de Gaúcho e a mulher já estão trabalhando em outras terras. Os poucos que restaram estão procurando outros patrões. É questão de dias e nem água você terá para beber, Iracy. Breve pausa. Amanhã, a guarda da Babette será minha. Terei o compromisso de cuidar dela, trazê-la a esta cidade ou a comarca da região para depoimento ou sei lá mais o que. Não sei quanto tempo isso vai durar. Talvez, até que o caso seja encerrado. Então, acho que depois de amanhã volto para São Paulo. Se quiser, ainda vou te dar a chance de voltar comigo e levar suas 2 filhas. Aqui, sozinha, não sobreviverá por muito tempo. Mas, voltando comigo terá de trabalhar, cuidar das suas filhas, pôr dinheiro e comida em casa. Enfim, vai dar uma vida digna para essas meninas. É pegar ou largar. A irmã não respondeu. Iracy estava sentada à mesa, com os cotovelos apoiados e segurando a cabeça com as mãos. Terá essa noite para pensar. Amanhã passo aqui. Adriano virou as costas e se foi. Capítulo 25. Os chamados. Novamente, Bernardo e Adriano passaram boa parte da noite e início da madrugada atualizando todos os fatos. Efigênia, que servia café, bolo e biscoitos para alimentar a conversa, ouvia tudo e, às vezes, opinava. O irmão de Iracy escutava com atenção. Percebia que os dois conheciam muito mais sobre a vida de sua irmã e família do que poderia imaginar. Ficou perplexo com o que descobriu e indignado com o que Efigênia revelou sobre os maus tratos às meninas. Demorou mais dias do que esperava para resolver o que precisava naquela cidade. Iracy decidiu voltar para São Paulo com ele, mas antes, por exigência do irmão, deixou Bernardo responsável por cuidar do pouco que restou na fazenda. Adriano notou que tinha algo estranho no comportamento das sobrinhas perto da mãe, principalmente, Babette. Havia um abalo, medo, algo que não era normal. Ao saber que iria para São Paulo com ele, Babette começou a chorar, pois desejaria levar os 2 cachorros que tinha. Nem cabe no carro, ele explicava. Eles não podem ficar aqui, tio. Chorava. Não tem quem cuide deles. Eu amo meus cachorrinhos. Eles são meus únicos amigos. Sempre me protegeram. Não vou. Quero ficar aqui com eles. É uma viagem longa e o carro já estará lotado, Babette. Não tem como levar 2 cachorros daquele tamanho. Além disso, lá em São Paulo. Por favor, tio. Implorava chorando. Filha. Propôs Bernardo, apiedado. Fica tranquila. Eu tomo conta dos seus cachorros, aqui, na minha casa, até que possam voltar e levar os 2. A Efigênia vai ajudar. Isso mesmo. Vou a eles e dar de comer todo dia, 3 vezes por dia, afirmou Efigênia, afagando-a com carinho. Você confia nele,
não é? Eles ficarão bem, Babette, tornou o tio. Precisaremos voltar à cidade quando o juiz chamar. No momento que isso acontecer, levamos os dois. Ela aceitou a contragosto e assim foi feito. A viagem foi longa e feita, a maior parte do tempo, em silêncio. Ao chegarem à casa de Adriano, cansados, foram recebidos por Otília. Você aqui? Iraci estranhou. Oi, prima. Boa noite. Como tem passado? Otília a cumprimentou em tom de ironia. Boa noite, dissimulou e não se desculpou por não ter cumprimentado. O Adriano não falou que você estava aqui. O irmão entrou trazendo algumas sacolas com um pouco de roupa que a irmã e as sobrinhas tinham. Boa noite, Otília, disse sério, sem se alongar. Ajuda, né, Iraci? Não sou seu empregado. Tem mais coisas no porta-malas do carro. Volte e vá pegar, falou, enquanto andava no corredor. Olhando para a prima, comentou. Dona Efigênia mandou bolo, doces, biscoitos. Fizeram boa viagem. Ela quis saber, desconfiada. Mais ou menos. Vai logo, Iraci. Ajuda, falou firme, quando a viu parada. O que a Otília faz aqui? A irmã perguntou. Não é da sua conta. Vai logo e pega o resto das coisas no carro, tornou ele zangado. Viu-a se virar e ir para a garagem. E as meninas? Otília quis saber. Estão lá perto do carro. Parecem petrificadas. Estão estranhando tudo, ele respondeu. Você não me disse que Otília estava aqui, Iraci disse como se reclamasse, chegando com sacolas. Estou aqui só ajudando, Iraci. Fiquei tomando conta da casa, do Lucas e do Fábio, filhos do seu irmão, enquanto ele ia até Minas Gerais por solicitação do delegado, do juiz e não sei de quem mais. Para que se atualize, o Cláudio morreu em um acidente. Vendi a casa onde morávamos e vim para São Paulo com meus filhos. Estão morando aqui? Indagou surpresa. Não. Aluguei a casa ao lado. Voltando-se para o primo, comentou. O jantar está pronto? Não tem nenhuma novidade importante. O Lucas e o Fábio estão lá em casa fazendo um trabalho escolar e o Matias ajudando. Vale nota da última prova de uma matéria, eles precisam se empenhar. Obrigado, Otília. Muito obrigado. Deve estar cansada também. Quando for embora, mande os meninos para cá, pediu o primo. Vou ver as meninas e saber como ainda posso ajudar. Adriano olhou para a irmã, falou alto e firme. Vamos, Iraci. Vai pegar o resto das coisas. Com jeito austero, ela obedeceu e a prima a acompanhou. Sem que ninguém pedisse, Otília fez as meninas entrarem. Levou-as para o banheiro e ajudou a tomarem banho. Observou que não tinham boa higiene, por isso com uma conversa carinhosa, orientou-as e supervisionou como se tivessem 6 anos. Percebendo que não possuíam roupas limpas ou adequadas, pegou moletons dos filhos de Adriano que, embora ficassem grandes, serviriam para o momento. Enquanto a irmã tomava banho, Adriano chamou a prima no canto e pediu. Vá chamar as crianças e venham jantar aqui. Assim conversamos, apresentamos todos e esclareço a situação. Acho que a Lana não está em casa, suspirou fundo e fez um semblante contrariado. Sem problemas. Trago Matias e os meus meninos. No momento seguinte, perguntou. Viu como estão as meninas? Fiquei surpresa com a aparência delas. Eram meninas bem tratadas, bonitas e... Não dá para entender o que aconteceu. Parecem coagidas, medrosas, sem iniciativas. Vi o ferimento da Babette. Coitada, sussurrou. O que fizeram com aquele cabelo? Ela está feia, magra. Não deu para te contar tudo por telefone.
A ligação estava ruim, o sinal era péssimo. Depois conversamos direito. Todas vão morar aqui? Otília perguntou com uma expressão estranha, erguendo as sobrancelhas e ficando na expectativa. É sobre isso que vou conversar, após o jantar. Vai lá e traga os meninos. Já volto, ela disse e saiu. Todos se reuniram à mesa da sala de jantar e quase nenhuma conversa. Os filhos de Adriano demonstravam-se curiosos, mas sabiam aguardar. Matias, vez ou outra, fazia uma pergunta para quebrar o clima que parecia tenso. Ao terminarem a sobremesa, Matias quis saber. Então a tia vai morar aqui em São Paulo também? Não temos alternativa, Iraci disse com modos arrogantes. Neste bairro, tem escolas boas. Vai ser ótimo para as meninas, o rapaz considerou. Olhou para Babette que parecia querer se esconder e perguntou. Em que ano você está? A irresponsável da minha irmã tirou as 3 filhas da escola. Adriano disse com dureza. Inacreditavelmente, a Babette, a Síria e a Agnes não estão estudando e isso é a primeira coisa que deve mudar. Você só me acusa, mas não sabe o que eu passei nos últimos anos, depois da morte do Dárcio. Não foi fácil tentar manter a fazenda, as meninas. Aquele lugar fica no fim do mundo. Vivemos ali sem ajuda, sem recursos e você ainda vem fazendo cobranças sobre a escola delas. Isso é porque não conheceu as dificuldades e os horrores daquela fazenda. Em outras condições, as minhas filhas estariam estudando nos melhores colégios. Aquele lugar nem civilizado é. Quer dizer que se estivessem em um lugar civilizado, o que entendo como sendo de mais recursos, praticidade com mais possibilidades, você teria feito diferente e muito melhor. O irmão perguntou, muito sério. Lógico que sim. Nunca gostei do interior. Então terá sua chance. Vai ter de provar sua capacidade, Iraci. O que quer dizer? Terá de dar o seu melhor, a partir de agora, aqui em São Paulo, lugar que conhece muitíssimo bem, onde diz que existe mais recursos, praticidade e possibilidades. Esta é a sua chance. Muito embora eu acredite que isso existe em qualquer lugar, para pessoas dispostas e animadas. Mas... Vamos lá, minha irmã. Ironizou. Um momento e disse bem sério. Precisamos esclarecer muitas coisas. Sou responsável legal pela Babette, a partir de agora. Ela ficará morando aqui, nesta casa, até que se determine o contrário. Este sobrado grande tem um quarto só para ela. Lá nos fundos, depois do quintal, tem uma edícula. Quarto, cozinha conjugada com sala e um banheiro. Enquanto estávamos lá em Minas Gerais, liguei para a Otília e pedi que arrumasse tudo para que você, a Síria e a Agnes fiquem lá. Como está chegando a esta cidade, agora, precisará se adaptar e se ajustar com suas filhas. Para isso, darei um prazo de 3 meses, para que fique ali. Nesse período, você terá de arrumar um emprego, guardar dinheiro e alugar uma casa para saírem daqui. Sei que é pensionista como viúva e isso vai te ajudar. Gosto da minha vida muito bem planejada e meus planos não incluem você, minha irmã. Mas... Não tem mas, foi duro. Eu te conheço muito bem, Iraci. Você vai arrumar um emprego. Se não conseguir na sua área de formação, se vira. Vai trabalhar como diarista, copeira, garçonete ou sei lá o quê. Desde que seja um trabalho digno e honesto para pagar seu aluguel e sustentar a si e as meninas. Os filhos de Adriano o fizeram ar de riso. Conheciam o pai e sabiam que ele seria firme. Eles abaixaram a cabeça, mas, no momento seguinte, querendo rir, buscaram o olhar de Otília, que decidiu se levantar, chamando-os para que acompanhassem. Vamos. Venham comigo para a cozinha. Tem umas coisas gostosas lá também, Otília convidou e todos a seguiram.
Você não sabe o quanto a vida tem sido ingrata comigo e... disse Iraci ao se ver a sós com o irmão. Ingrata. Só recebemos ingratidão após termos feito alguma coisa boa. O que você fez de bom para não ser gratificada como deveria? Visivelmente enfurecida, Iraci se levantou, arrastando a cadeira. Quando pareceu querer subir as escadas, o irmão alertou. Espere aí. Lá em cima é o quarto da Babette. O lugar onde vai dormir a Nerdícula. A saída é, ali, pela cozinha. Lembrando que ficará lá somente por 3 meses. Quando a viu se virar para ir à cozinha, ele chamou. Iraci, ela olhou, não somos seus empregados. Ajude a tirar as louças da mesa e arrumar a cozinha. Não gosto de nada sujo na pia, quando levanto de manhã. Ela suspirou fundo, voltou e começou a tirar os pratos, levando-os para o outro cômodo. Depois que Iraci e Otília se foram com seus filhos, Lucas falou. Nossa, pai. Poderia ter pegado leve. Falar de forma diferente com sua tia, não surte resultado nenhum. Vocês não conhecem minha irmã. E espero que não precisem. Na primeira oportunidade, Adriano chamou as sobrinhas para conversarem na sala de sua casa. A vida de vocês deve mudar e espero que mude para o melhor. Espero que achem melhor. Não vamos mais voltar para a fazenda, tio? Síria perguntou com extremo constrangimento. Talvez, um dia, mas espero que não seja logo. Não gostei de nada que tinha por lá, a não ser a paisagem. Quantos anos cada uma tem? A Babette tem 15, eu tenho 13 e a Agnes 11. Tentarei explicar de um modo fácil, para que entendam. O tio respirou fundo e disse. O pai de vocês morreu. A fazenda e tudo que havia nela ficou como herança. Sua mãe ficou com uma parte e a outra é de vocês 3. O gado reprodutor, sua mãe perdeu por má administração. Não foi calculado, mas vamos dizer que metade do valor que tinha ali era de gado. Então Iraci se desfez da parte dela, por não saber negociar. A outra parte é o valor das terras, que pertence a vocês 3. Nisso, não se pode mexer até que sejam maiores de idade. Essa é uma informação parcial que tive quando conversei com o Bernardo, ex-administrador da fazenda. Virando-se para Otília, contou. Conversei com muita gente, na cidade, que é bem pequena. Lá, comunicação não é um problema. Até com o juiz conversei, informalmente, junto com um promotor, da cidade vizinha, tomando café na casa onde o advogado mora. Entendeu? Nossa, a prima, que estava presente, admirou-se. Nesses poucos dias, conheci muita gente e fiquei sabendo de muitas coisas. Mas vamos ao que interessa. Pedi ao Bernardo que desse um jeito de tirar os animais de lá e fechar a porteira. Ele ficou com os meus cachorros, Babette murmurou, com lágrimas escorrendo em seu rosto. Deixe de ser besta. Vai chorar por causa de cachorro, Síria sussurrou. São meus. Eu quero que fiquem comigo. Eles serão bem cuidados, disse o tio, com bondade. O tempo inteiro, Adriano estava sério. Parecia insatisfeito com a situação não planejada. Agora, só existem terras na fazenda. Por agora, vão morar em São Paulo. Voltarão a estudar e procurem ter uma vida melhor do que levavam. Tenho meus motivos para ser firme com a mãe de vocês. Agora, não entendem, mas futuramente entenderão. Por 3 meses, Síria e Agnes ficarão morando na edícula com a mãe. Depois. O que é edícula? Babette quis saber. Uma casa anexa, menor do que a casa principal, no mesmo terreno. Entendeu?